Olá, Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 16 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 16. Esperar com fé. Esperar com fé. Nova versão internacional. Texto bíblico. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, como que agradar a Deus, pastor? O que eu devo fazer para agradar a Deus? O texto, o versículo aqui explica, né, irmãos? É preciso ter fé. É preciso ter confiança. É preciso acreditar em Deus para agradar a Deus, né? Pois quem de Deus se aproxima precisa acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam com fé, com confiança. Então, se não acredita em Deus, se não confia em Deus, a Bíblia é mais um amontoado de historinhas fantasiosas. Se não acredita em Deus, se não confia em Deus, a Bíblia não tem sentido, é loucura. É loucura. Então, o primeiro requisito para você chegar até a Bíblia, para você estudar o texto bíblico, para você se aproximar de Deus, é ter fé, é ter confiança, é acreditar que Ele existe, né? Mas além de acreditar que Ele existe, é ter confiança nele. É ter confiança nele, é ter fé. Tá certo, irmãos? Então, vamos lá. Olha, pela fé, pela confiança, Noé, quando avisado por Deus, né, a respeito de coisas que ainda não se viam, mas movido por santo temor, respeito a Deus, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Gênesis 6:13. Gênesis 6:13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então, Deus falou para Noé que iria destruir a terra e que era para Noé construir uma arca, porque viria um dilúvio, muita chuva, tanto vinda do céu como brotando da terra, que inundaria toda a terra. Mas, irmãos, até aquele dia não havia chovido, não chovia na terra. Noé nunca tinha visto chuva. E como que ele poderia acreditar que haveria um dilúvio
se ele nunca tinha visto chuva? Pela fé. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Ele acreditou no que Deus tinha falado para ele. Né? Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Embora não soubesse para onde estava indo. É Gênesis 2:4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então Abraão já tinha 75 anos quando começou essa jornada de fé. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele quem? Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão manifestava fé, confiança em Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus havia prometido a Sara um filho, e ela aguardou. Olha aqui, ó, Gênesis 17:19. Então Deus respondeu para Abraão, né? Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Quer dizer, Abraão e Sara, eles acreditaram, confiaram na promessa. Eles confiaram na promessa, eles acreditaram que Deus iria cumprir o que havia prometido. Olha o versículo 12, irmãos. Assim, daquele homem, de Abraão, já sem vitalidade, 100 anos de idade, 100 anos de idade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas no céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, está falando o quê? Que Abraão e Sara, eles tiveram filhos com idade avançada. Por quê? Porque confiaram na promessa. Pastor, mas por que será que Deus esperou Abraão e Sara passar da idade estéril para poder ter filhos? Eu acredito que é para demonstrar que de fato era milagre o nascimento daquele filho. Primeiro que Sara não pôde ter filhos quando estava na idade fértil. Ela não teve filhos, né? Mas alguém poderia questionar, né? Demorou tanto, mas ainda assim teve filho porque era capacitada. Se ela tivesse tido este filho na idade ainda fértil. Mas Deus esperou passar a idade, o tempo de fertilidade feminina de Sara, para dar-lhe um filho, para ficar claro, patente, de que foi milagre, resultante da fé.
resultante da fé. Olha o versículo 13. Todos estes, exemplo que nós mostramos aí atrás, né? Noé, Abraão, Sara, ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eles não viram Jesus Cristo, irmãos. Eles morreram na esperança da vinda do Messias. Eles morreram confiantes de que o Messias viria. Eles olhavam para frente na esperança de que o Messias Salvador, prometido por Deus, viria. Né? Olha como prossegue o versículo. Viram-nas, as promessas, né? De longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sabiam que eles estavam aqui nesse tempo, nessa terra de passagem, mas que Deus, assim como havia prometido a Noé salvá-lo do dilúvio, assim como havia prometido a Abraão e Sarai que eles teriam um filho, o Messias também prometido viria, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Porque Deus cumpre todas as suas promessas. Esses, chamados na Bíblia de heróis da fé, eles não viram a promessa da vinda do Messias. Eles não viram. Mas eles tinham convicção de que viria. Eles tinham certeza de que o Messias viria. Né? Porque Deus havia feito milagres na vida deles, sinalizando que iria cumprir todas as promessas. E nós, irmãos? E nós, que hoje olhamos para trás e temos a certeza de que o Messias veio, Jesus Cristo. E nós, que hoje olhamos para a Bíblia e temos a revelação completa de Deus. Tudo que Deus queria falar e que era necessário para nós ouvirmos. E que nós temos capacidade de ouvir, Deus deixou registrado na Bíblia. Deus deixou registrado na Bíblia. Esses três heróis, eles não tinham Bíblia. Eles não tinham a palavra de Deus. E, portanto, naquela época, o profeta, ele era usado por Deus. Deus falava mais proximamente com eles. Então é preciso hoje, quando nós olharmos para esses exemplos bíblicos, nós tenhamos bom senso. Nós tenhamos bom senso. Se Deus falar algo ao nosso coração, se Deus falar algo ao nosso interior, nós temos que ir até a Bíblia e confirmar aquilo. Ah, pastor, desconfiando de Deus? Não é desconfiança de Deus. Mas o texto bíblico fala para que nós provemos todos os espíritos. Todos. Então, se a palavra vier no seu coração, se você sentir que veio da parte de Deus, coração, aí você entenda consciência, intuição, porque normalmente é a forma que o Espírito trabalha, irmãos. É a forma humana de entender como o Espírito trabalha. Tá? Você, se vier no teu coração, você tem que ir até a Bíblia e confirmar. Será que essa promessa é para os dias de hoje? Primeira pergunta. Será que essa promessa vem de Deus? Segunda pergunta. Será que essa promessa está de acordo com o texto bíblico? Terceira pergunta. Será que já não existe um meio que Deus disponibilizou para toda a sociedade que pode realizar esta promessa? São perguntas, irmãos. Porque senão nós entramos naquilo que os teólogos chamam de anacronismo. Anacronismo. Nós nunca podemos
deixar de levar em conta a promessa registrada na Bíblia com o tempo que aquele personagem da Bíblia vivia, com os recursos que eles tinham. Não dá para aplicar exatamente aquilo nos dias de hoje. Pastor, então do que foi dito aqui até agora, o que dá para se aplicar? A fé, a confiança. Este é o grande exemplo. A fé, a confiança de que se a promessa de Deus em nos abençoar, nos fazer prósperos, em nos dar a salvação da nossa alma, vai se cumprir essa promessa. Vai se cumprir. Mas cuidado com o anacronismo. O que é anacronismo? Querer aplicar algo de um tempo da mesma forma no tempo de hoje, porque os tempos são outros. Os tempos são outros. Sarai, Deus prometeu um filho, uma filha para ele. Um filho para o casal. Sim, na época não havia os recursos da ciência que se tem hoje. Fertilização in vitro, possibilidade de adoção, uma série de questões que se tem que se levar em conta, irmãos. Ou Deus não age através de uma adoção, ou Deus não age através de uma fertilização in vitro. Então, para que nós não sejamos anacrônicos, nós temos que pegar a promessa e verificar nos dias de hoje se Deus já não proporcionou mecanismos e instrumentos para que se realize aquela promessa. Para que se realize aquela promessa. Jesus disse que no futuro se faria mais milagres do que no tempo dele. Se faria mais milagres do que no tempo dele. E nós verificamos isso hoje, irmãos. E nós verificamos isso hoje. Deus usa ateu para fazer milagres. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então os milagres continuam acontecendo. Nós temos que confiar. Nós temos que acreditar. Né? Estes, eles viveram na esperança de ver o Messias. Nós temos certeza de que o Messias veio. Eles viveram, Abraão, Sarai, Noé, viveram sem o texto bíblico para lhes orientar. Nós não, nós temos todo o texto bíblico, nós temos a revelação de Deus completa. Completa. Tudo que Deus tinha que falar para nós, Ele falou na sua palavra, na Bíblia, deixou registrado. Tá certo, irmão? Então vamos lá, versículo 14. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Quer dizer, ele está falando a respeito daqueles que diziam que sabiam que eram peregrinos nessa terra, né? E obviamente que estão buscando uma pátria celestial. Olha lá, 15. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Se a preocupação fosse com a pátria terrena, assim como eles saíram, eles poderiam voltar, mas não. Eles buscavam, era a pátria celestial. Olha ali, ó. 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha! Eles viveram pela fé e esperança, pela confiança em Deus e esperança da vinda do Messias. Nós temos a convicção, a certeza que o Messias veio na pessoa de Jesus Cristo. E temos que exercitar a nossa fé. Certa vez, uma criança procurou a sua mãe e pediu-lhes
pediu-lhe para deixar que ele plantasse algumas sementes em seu jardim. A mãe explicou-lhe que as plantas demorariam a aparecer. Depois de alguns dias, esta criança resolve desenterrar as sementes para verificar o seu desenvolvimento. Resultado: não encontrou nenhuma planta. E o pior é que acabou estragando com a chance de surgir alguma planta. Ansiedade desta criança. Falta de confiança de que daquela semente surgiria uma planta. Isso é muito comum conosco, irmãos. Conosco. Nós, às vezes, lançamos uma semente de fé num projeto, numa restauração de um casamento, uma cura. Nós lançamos a semente de fé. Mas nós não temos a paciência de aguardar o tempo daquela semente germinar e transformar-se em realidade. Nós não temos paciência de esperar que aquela semente de fé ela germine e aconteça o milagre. Falta-nos paciência. Nós somos ansiosos. E isto atrapalha muito a obtenção da bênção prometida. Hebreus 11, ele contém exemplos de pessoas que esperaram o que Deus prometeu. São chamados heróis da fé. Eram pessoas como nós, comuns, seres humanos comuns, mas eles exercitaram a fé e tiveram o privilégio de ter os seus nomes registrados na Bíblia. Olha Noé. Noé, ele continuou a construir uma arca. Ele continuou construindo a arca, apesar dos muitos anos que se passaram até que acontecesse o dilúvio. Ele continuou confiando, ele continuou acreditando que se Deus falou, iria acontecer. Ele não foi ansioso, ele conseguiu controlar a sua ansiedade. De igual forma, Abraão. Abraão aguardou o que Deus lhe havia prometido. Abraão aguardou, embora o cumprimento não tenha ocorrido enquanto ele viveu. A promessa de Deus a Abraão de uma grande nação não aconteceu na vida de Abraão. Aconteceu a posterior, aconteceu para a sua descendência. A grande nação seria Cristo, cristãos, a família cristã. Esta é a grande nação prometida a Abraão. Sarai também, ela teve que esperar. Ela teve que esperar que passasse a sua idade reprodutiva. Ela via que os anos estavam passando e o milagre não acontecia. Mas ela teve que esperar. Ela teve que esperar até que, no momento certo, no momento oportuno, no momento de Deus, Deus fez o milagre em sua vida, dando-lhe o filho esperado. Dando o filho esperado. Então, irmãos, se nós esperamos que Deus trabalhe de acordo com a nossa agenda, com a nossa programação, provavelmente vamos ficar desapontados. Vamos ficar desapontados, porque Deus tem a programação dele. Deus tem a agenda dele. Deus tem a agenda dele. As pessoas mencionadas em Hebreus, no livro de Hebreus,
Eles tiveram que esperar muitos anos. Muitos anos. Na verdade, algumas das promessas feitas a eles, exemplo de Abraão, não serão cumpridas até depois da volta de Jesus, da segunda vida de Jesus. Mas eles passaram desta vida com certeza de que isso vai acontecer. De que isso vai acontecer. E de igual forma, nós não podemos usar uma promessa de Deus. Nós não podemos usar uma promessa de Deus e presumir que teremos instantaneamente o que queremos, de forma mágica. Não, com Deus não é assim que funciona. Com Deus não é assim que funciona. A programação é de Deus. A agenda é de Deus. Assim como a certeza do cumprimento da promessa é de Deus. Então nós temos que confiar em Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Que no tempo certo, do jeito certo, Deus vai cumprir a sua promessa. A nossa vida aqui na terra, irmãos, é uma longa caminhada. Uma caminhada de fé. Nós temos que viver de fé. Fé sobre fé. Fazendo o nosso possível. E com fé, com confiança de que Deus, com certeza, está preparando a realização do impossível. Isto é fé, é confiança, é certeza de que Deus está trabalhando, de que Deus está agindo, de que Deus quer o melhor para a nossa vida. E o melhor vai acontecer. O melhor vai acontecer na nossa vida. Não na hora que nós queremos, não do jeito que nós queremos, mas o que vai acontecer na nossa vida é o melhor que Deus tem para esta nossa vida. Tá certo, irmãos? Tá certo? Este livro de Hebreus, no capítulo 11, ele é um capítulo abençoado. Fala da fé, fala da confiança, fala dos heróis da fé e que nos serve de estímulo em saber que eram homens como nós, mas que venceram pela fé, alcançaram as bênçãos pela fé em Deus, porque sabiam que Deus tinha um melhor para a vida deles. Vamos orar. Oh Deus maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por esses exemplos de heróis da fé que tanto nos anima a continuar firmes no Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Que essa palavra seja prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai, queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo. O Senhor possa estar restaurando a saúde física, dando um tempo com qualidade de vida. E que isso sirva, Senhor meu Deus, para aproximar este mais de Ti, ó Pai. Mas que não seja conforme os nossos desejos, mas conforme os desejos do Senhor. De igual forma, pedimos por aqueles que sofrem na alma, Pai. Angústia, tristeza, depressão, falta de confiança. Pai, que o Senhor possa tirá-los, Senhor meu Deus, de todo apego a mitos, de todo apego a ritos, de todo apego à religião, Senhor meu Deus. E que eles possam entender que só há um caminho, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor é quem nos religa a Deus. Pai, que Jesus Cristo possa ser verdade na vida dessas pessoas, oh Pai. Assim como é nas nossas vidas. E que nós possamos a cada dia mais estar confiante em Ti, Jesus. Pois as Tuas promessas todas foram cumpridas. E nós cremos que irão também ser cumpridas em nossas vidas. Traga confiança àquele que está desconfiado, alegria para aquele que está triste, esperança para o desesperançado.
em nome de Jesus Cristo. Abençoe também, Senhor meu Deus, a família, a igreja, o governo e toda a sociedade. Onde haja humano que o Senhor possa abençoar, Pai. Sabendo que a família é projeto primeiro do Senhor. O primeiro projeto do Senhor não foi a igreja. Não foi a igreja, foi a família. O Senhor criou primeiro a família. Então a família é o primeiro projeto do Senhor. E há algo de especial nisso. Abençoe também a igreja, Senhor meu Deus, que é o local onde nós vamos para aprender do Senhor. Que haja cada dia mais a pregação da Tua palavra, que cada dia mais Jesus Cristo seja anunciado. Abençoe também os governos, que é delegação de Ti, Pai, para que eles entendam que eles estão aí para poder atender os anseios do coração de Deus. Abençoe também o cidadão, Senhor meu Deus, para que ele tenha maturidade, experiência para se portar, se conduzir. Abençoe os relacionamentos nos locais de trabalho, hospitais, mercado, farmácia, comércio como um todo. Abençoe o trânsito, escolas que estão está voltando à atividade agora. Abençoe onde haja um humano, Senhor meu Deus. Se faça presente, ó Pai. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.